Vamos a Provérbios, capítulo 1, versículos 8 e 9. Primeiro capítulo de Provérbios, versículos 8 e 9. Que diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este grande empurrão que a tua palavra dá nesta passagem e em tantas outras, para que os filhos estejam com os corações abertos para o ensino dos pais e os pais se dignem ensinar corretamente os seus filhos. Que possamos desenvolver um pouquinho esta bela passagem com graça vinda do teu Espírito e com poder vinda dele também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma passagem simples, não precisa muito esforço para compreendê-la, para explicá-la, mas cada passagem dessa deveria ser muito bem estudada, compreendida e, por que não dizer, decorada pelos filhos e pelos pais. O que ele diz aqui, simplesmente aqui, o que o filho recebe dos pais é valioso como joia. Basicamente é isto. Ouve o ensino de teu pai. Pode parecer que a passagem aqui diz assim: o que teu pai diz, fala, ouve. Não tampa os ouvidos com as duas mãos, ouve. Mas é muito mais forte do que isso. O ouve é pesado, a ideia de escutar, obedecer, seguir. Então, não é só ouvir. No nosso próprio português, o verbo ouvir tem esse sentido, esse duplo sentido, ou os dois sentidos. O de simplesmente ouvir ou ir, atender ou obedecer, pois mesma coisa no hebraico. E mais forte ainda é a palavra ensino aqui. Eu fui olhar lá e tem disciplina, correção, castigo. Como é que eu vou, o filho vai ouvir o castigo do pai ou a disciplina do pai? Significa mais ou menos o seguinte: o filho precisa estar submetido totalmente ao que o pai tem para ensinar, falar, disciplinar, corrigir em todos os aspectos. Então não é uma frasezinha simples: olha, ouça o que seu pai tem a dizer. É interessante, é uma boa ideia você ouvi-lo. É muito mais forte do que isso. Esteja aberto para ser dirigido pelo seu pai. Deixe-se dirigir, deixe-se educar em todos os aspectos. É uma passagem forte. E ele continua: e não deixes a instrução de tua mãe. A palavra instrução aqui é a tradução do hebraico Torá, que significa lei, e esta palavra é utilizada para falar da lei de Deus, mandada através de Moisés. Claro que ela pode ser usada, e foi usada aqui, no sentido comum, de instrução, ensino, mandamento. Mas veja como é uma palavra também muito forte, muito significativa. O detalhe é que os pagãos ensinavam a obediência somente ao pai. Na época era comum isto, e era uma novidade que os judeus incluíam a mãe como autoridade no lar
e como uma necessidade dos filhos ouvi-la, não apenas o pai. Isso era algo que diferenciava os judeus na época, em termos de ensinos quanto ao lar. Sempre tem os críticos, né, da palavra, e que perguntam: e se o pai for testemunho de Jeová, que nega a divindade de Cristo, o filho é para ouvir? Se a mãe for uma prostituta, a filha vai ouvir o que ela diz, o que ela tem para ensinar da vida? Se o pai for um viciado, um alcoólatra ou viciado em drogas mais pesadas, esse princípio permanece em pé? Entra aqui a chamada hermenêutica. A palavra é grande e esquisita, mas significa simplesmente a ciência da interpretação de trechos ou filosóficos ou textos sagrados. Nós usamos no sentido hermenêutica bíblica, que é a arte de interpretar, não é nem a arte, é a ciência mesmo de interpretar a Bíblia. E pela melhor hermenêutica que pudermos imaginar, a resposta é sim, claro que o ensino permanece. Aqui não significa que cada detalhe, cada frase de que cada pai ou cada mãe vai dizer ao longo de todo o tempo que o filho estiver em casa, que é correto e que deve ser seguido, absolutamente. O princípio, é claro, de modo geral, os pais têm interesse em colocarem o filho no melhor caminho que puderem, e vão ensinar o que de melhor eles têm para os seus filhos. Esse é o princípio geral. Então, o autor de Provérbios diz: olha, filho, aproveite este princípio de que seus pais naturalmente, normalmente estarão abertos para lhe passar o melhor que eles puderem. Aproveite isto. É só isto. É muito difícil que um pai viciado não queira ver o filho longe dessa desgraça, mesmo ele sendo viciado. É muito difícil que uma prostituta deseje ver a filha nesse mesmo caminho. Ela não vai querer, mesmo que ela tenha tido para ela por algumas circunstâncias. E quanto às falsas doutrinas que filhos vão ouvir dos pais, é algo mais complexo, mas Deus, é soberano, e Ele vai querer do filho, quando crescer, examine se o que ele ouviu do pai, da mãe, está de acordo com a palavra dele, Deus. É competir ao filho isto. Um dia será cobrado, claro que não de uma criança de 3 anos de idade, mas à medida que aquele filho cresce e vai adquirindo consciência e condições de examinar a palavra de Deus, começa a vir então a cobrança. Mas nada disso anula o princípio. Então tem 2 lições aqui, tanto quanto óbvias. Para os pais: tratem de enriquecer os seus filhos, não com dinheiro, mas com ensinos que se transformarão em joias para eles. Joia vai ser como uma coroa na cabeça dele, do seu filho, o que você vai passar a ele de mandamento, de ensino, de instrução. Então, qualquer tipo de ensino está valendo para cá? Não é bem assim. No caso dos judeus, era implícito que os pais iriam ensinar a lei, a Torá, aos seus filhos. A própria lei mandava isso. Então, aplicando para os dias de hoje, fica implícito que o melhor ensino que um pai ou mãe pode passar para o seu filho, claro, é o ensino do Evangelho, que é a palavra de Deus, como a Torá era até aquele dia. Então, o que Deus espera de cada mãe é um ensino excelente. Já é alguma coisa um pai que não tem a palavra de Deus, ou que não é discípulo de Cristo, ou uma mãe assim, passe conceitos morais aos filhos, que geralmente os pais procuram fazer. Mas isso é muito pouco, comparado ao que Deus espera de um pai ou de uma mãe, qualquer um, que é não apenas os aspectos morais, mas os espirituais. Aliás, os morais são automáticos. Quando um pai vai ensinar a palavra de Deus para o filho, a questão de ser decente, de não roubar, não mentir, isso já é uma consequência secundária
do princípio muito maior, do mandamento muito maior de obedecer a Deus, de amar a Deus, de amar aos homens. Esses são os grandes princípios, e daí vem todos os outros. Então, você que é crente no Senhor Jesus Cristo, pai ou mãe, fique atento, transmita tudo que você puder da palavra de Deus, e todas as suas consequências e implicações, transmita aos seus filhos. E esse transmitir não é só falar, vai muito além de falar, mas vai o viver. Que na realidade é o que vai dar legitimidade ao seu ensino, é o seu comportamento. Você disser uma coisa e fazer outra, o seu ensino ainda é válido, não deixe de ensinar por isso, tudo bem, porém saiba que o seu ensino estará muito diminuído, muito prejudicado no seu impacto. E para nós, pais, já de filhos adultos, olhamos para trás e ficamos alegres com o que nós conseguimos transmitir aos filhos em termos de evangelho, e ficamos tristes com tantas coisas que nós transmitimos em termos de maus exemplos que todos nós damos, querendo ou não, somos todos pecadores e mesmo salvos em Cristo. Em momentos em que nós não fomos felizes numa colocação, numa postura, num exemplo, numa colocação, é uma pena, mas já passou o tempo, oramos a Deus para que o efeito esteja dentro do poder dele. Mas falando aos pais de filhos pequenos, os que ainda vão ser pais, está tudo à sua frente ainda, não está no passado. Então, procure examinar o aspecto negativo disso aqui, ou seja, o positivo é, transmita o que a palavra de Deus tem, o máximo possível, e transmita o mínimo possível da sua carne, do que a palavra de Deus não tem, ou tem ao contrário. Cuidado, peça a Deus não apenas sabedoria e poder para ensinar o que é bom aos seus filhos, ou seja, o que vem dos padrões de Deus, mas peça enfaticamente, sim, Senhor, não me deixe ensinar aos meus filhos o que não presta, porque eu tenho muita coisa que não presta, ainda, claro, e voltei enquanto estiver nesta terra. Então peça a Deus que Ele não se contamine com essa minha, minha grosseria, ou minha impaciência, ou minha mania de mentir de vez em quando, e que eu me ajoelho diante de Ti e peço ajuda, mas eu não consigo vencer, ou ainda isso, ou aquilo, não sei. Mas peça a Deus que Ele faça diminuir no coração do seu filho o impacto negativo dos seus defeitos, que são muitos. É um aspecto que às vezes a gente não se lembra bem. E lição para os filhos, que aliás é dirigido ao filho, né? Filho meu, ouve o ensino de teu pai. Aceitem o que os seus pais têm a transmitir como sendo de muito valioso. Eu fico pensando, se os adolescentes entendessem isso, se os adolescentes abrissem o coração para aceitar o que está escrito aqui, porque geralmente, eu fui adolescente, eu tive filho adolescente, normal da idade, fica todo assim, que o pai é meio quadrado, a mãe é redonda, estão por fora, totalmente desconectado da realidade, não sabe nem usar um iPhone direito, isso é lá, pai. Então, e as ideias antiquadas, ultrapassadas, é uma pena, mas para os adolescentes, os meninos e os jovenzinhos que querem ser fiéis a Deus, está aqui. Quem coloca no seu coração que seu pai é ultrapassado, é um pobre quadrado que não sabe de nada, é o diabo. Não se deixe ouvir por esse tipo de ensino contrário à palavra de Deus. Sua mãe tem muita coisa importantíssima, valiosíssima para lhe transmitir, mesmo junto com coisas erradas, mas não permita que essas coisas atrapalhem e lhe tire a sabedoria para filtrar, pelo menos, você ficar com o que é sábio, porque sua mãe vai lhe dizer muita coisa sábia, independente da personalidade dela, do jeitão dela,
da educação dela, da inteligência dela, não importa. E seu pai também. Versículo 9. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para teu pescoço. É bonito isso. Quem tem uma vida em que consegue aplicar de uma maneira sábia o que de melhor ouviu do pai e da mãe, vai ter uma vida bonita, graciosa, rica. E quando fala numa coroa, quando fala em colar, fala de coisa valiosa e bonita aos olhos. E realmente é bonito quando você vê alguém já adulto e que soube aproveitar do pai e da mãe o que tinha de essencial quanto à palavra de Deus, aos princípios de Deus, e ali você, praticamente sem sombra de erro, você vai ver ali uma vida bonita e uma vida rica, agora pronto para transmitir aos seus próprios filhos, e assim as gerações vão se sucedendo, e a palavra sendo transmitida de pai e mãe para filho, dali para os seus filhos, e assim o mundo vai se enriquecendo com a palavra de Deus e com os princípios de Deus. Cuide do seu filho e da sua filha, ou atual, ou que virá um dia, ou adolescente, ou criança. Adulto não dá mais. Filho adulto, você não aplica nada mais daqui, praticamente nada. Às vezes a minha querida Sandrinha disse: você disse isso para ele? Você disse isso para ela? Disse: não, Sandrinha, nem vou mais dizer. Ah, pai desnaturado. Não, não é bem assim, não. E ela sabe que não é. Passou a época, Sandrinha. Se eu fiz, se você fez, se nós ensinamos, está ensinado, mas não dá mais não. Eles que têm agora a felicidade de passar para os filhos deles o que aprenderam de nós, o que aprenderam de nós útil. Então, você tem filho adulto, ore para que o que você fez, Deus faça frutificar, e que as coisas ruins, Deus apague da cabeça deles. Mas quanto a vocês, e a maioria que me ouve aqui, ainda tem filhos pequenos, ainda vão ter filhos, se Deus quiser, cuidem, e não cessem, em um minuto sequer, todo dia, de ensinar as coisas de Deus para eles. Isso vai enriquecer a vida deles. Às vezes, pelo nosso mundo materialista de hoje, a grande preocupação é deixar uma coisa para o meu filho, deixar o quê? Um carro para ele, deixar uma casa para ele, eu quero deixar um apartamento para cada filho. A gente pensa em deixar coisa material para o filho, em prover a eles coisas boas, a melhor escola, a melhor roupa. Claro, há algo de sadio nisso, até um certo limite. Mas muito mais importante do que isto, é você deixar para os seus filhos riquezas de graça. Me diz aqui, o diadema de graça vai estar na cabeça dele. Graça de Deus. E você, criança e jovem, agradeça a Deus pelo pai e pela mãe que você tem. Ah, porque o senhor não sabe o pai que eu tenho, você não estaria dizendo isso não, estaria. O senhor não conhece a mãe que eu tenho, estaria dizendo a mesma coisa, porque essa é a mãe que Deus lhe deu, e este é o pai que Deus lhe deu, e com todos os defeitos que eles têm, que eu admito que eles tenham muitos, que todos nós temos, mas são preciosíssimos, porque você não tem outro pai, e não tem outra mãe. Então trate de parar de reclamar do seu pai e da sua mãe, e ouça o que eles têm a dizer, e se entregue à correção que eles querem fazer em você, e aproveitem o privilégio de terem um pai e uma mãe com tantas coisas boas para lhe ensinarem. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a todos a aplicar essas coisas para nossas vidas. Em nome dele, Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.